Fala Alfredão, fala Jéssica, e aí, tudo bem com você? Tá tranquilão aí? Então vamos continuar? Terminar a fisiologia vegetal arrebentando hoje. Quero falar com você sobre o funcionamento do estômago e depois sobre essa florzinha aqui que é pra você, beleza? Vamos falar sobre o estômago. O estômago a gente falou que ele é formado por duas células acessórias, duas células guardas, né? E esse buraquinho no meio chamado de ostíolo, vídeo da última aula que nós falamos. Qual é o objetivo desse cara aqui? Como é que funciona? A gente vai classificar os vegetais basicamente em dois tipos. A gente vai classificar eles em C3 e C4, que são os produtos intermediários do ciclo de Calvin na fotossíntese, beleza? E os vegetais do tipo CAN, ou MEC em português, que é o metabolismo ácido das crassuláceas, como os cactos, por exemplo, beleza? Então, a gente vai classificar esses dois casozinhos. Primeiro eu vou trabalhar com C3 e C4, que é o mais comum, e depois a gente compara com a CAN, beleza? Durante o dia, olha o que eu quero que você entenda. Durante o dia, a intensidade luminosa é alta ou baixa? Alta. Então, se eu tenho alta intensidade luminosa, se eu tenho muita luz, consequentemente, eu vou ter também uma alta atividade fotossintética. Sim ou não? Beleza. Se eu tenho alta atividade fotossintética, essa célula aqui, ela é rica em cloroplastos. Se ela é rica em cloroplasto, durante o dia, a atividade fotossintética sendo intensa, a concentração aqui dentro aumenta, porque o produto da fotossíntese é a glicose. Então, a concentração de glicose aqui tende a aumentar. Se ela tende a aumentar, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a concentração aqui, obviamente, eu vou promover o deslocamento de água daqui para cá. Então, ó, a água vai vir daqui para cá. Consequentemente, essa célula aqui tende a inchar. No que ela incha, ela expande. Foi ou não foi? Só que observe que a parte mais interna dela é mais grossa, mais espessa, mais rígida. E no que ela é rígida, empurra a parte externa para fora e ela tende a dobrar, abrir, abrindo o ostíolo. Quando esse ostíolo abre, se a gente observar aqui, ó, dentro do ostíolo, a gente vai enxergar o límbulo foliar. Lembra da aula passada? Então, esse límbulo foliar, ele vai permitir aqui a perda, ó, de água. Foi ou não foi? Vai sair água. No que ele abre, a água tende a sair. Bill, mas perder água para o vegetal não é ruim? No caso de C3 e C4, é ruim. Mas ele tem tanta água disponível, que eu vou permitir uma perda de água. Ele tem muita água disponível no ambiente. Só para você ter uma ideia de quanta água que ele perde, um vegetal como, por exemplo, um vegetal de uma floresta amazônica, por exemplo, dos 100% que ele absorve, cerca de 90% dessa água ele perde nesse processo, chamado de transpiração foliar. Deu para entender a parada? Tranquilo? Bill, mas por que ele perde essa água na forma de vapor? Qual é o objetivo? É só para perder água? Não. Você deve lembrar que os gases se difundem muito mais facilmente através da água. Então, esse carinha aqui, ó, perde o oxigênio, que é o produto da fotossíntese, mas o principal objetivo disso é o quê? Assimilar o CO2. Note que o oxigênio ele é produzido através de um processo que é a fotossíntese, e essa fotossíntese necessita de quem? Do CO2 para ocorrer. Só cuidado, o CO2, quando metabolizado na fotossíntese, não é o responsável por liberar o oxigênio, beleza? O oxigênio que a gente respira, ou esse oxigêniozinho que foi liberado aqui, ó, ele é um produto de um evento chamado de fotólise da água. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, cuidado com isso aí, tá? Esse CO2 foi assimilado. Ah, Bibi, então quer dizer que ele abre o ostíolo, perdendo água para promover a entrada de CO2? Perfeito, esse é o objetivo.
para que ocorra a fotossíntese. Note, não está durante o dia, a intensidade luminosa é alta, então a taxa fotossintética também é alta. Então, por isso que eu necessito desse CO2. Beleza? Tranquilo isso? Então, para que entre esse CO2 fornecendo CO2 para a fotossíntese, abro o ostíolo. Agora, vê como é fácil. Durante a noite, é só pensar. Durante a noite, a intensidade luminosa é o quê? Menor intensidade luminosa, consequentemente, menor atividade fotossintética. Foi ou não foi? Se eu tenho menor atividade fotossintética, a concentração aqui aumenta ou diminui? Muito bem, diminui. Então, esse carinha aqui, ó, perde a água que ele ganhou, consequentemente, a célula murcha de novo, o ostíolo fecha. Então, durante o dia, esse carinha aqui vai apresentar o quê? Ostíolo abre para realizar essa troca. E durante a noite, ostíolo fecha. Foi ou não foi? Deu para entender? Óbvio que a gente está falando de C3 e C4. Beleza? Bill, e a CAN é diferente? Sim, porque eu falei, por exemplo, da CAN, uma cactácea, raciocina, ela tem alta ou baixa quantidade de água disponível no meio? Baixíssima, quase nenhuma. Então ela pode abrir isso aqui durante o dia para perder água? Não. Então ela vai desenvolver uma tecnologia Ultra Mega Power Plus High-Tech para evitar essa perda de água aí excessiva. Como assim? Se esse carinha aqui, um cacto, abrisse aqui durante o dia, no sol quente da moléstia dos cachorros doidos, lá dentro do sertão, um calor da gota, se ele abre, ele perde muita pouca água. Muita. E ele não tem, então o que é que ele vai fazer? O processo contrário. Para isso, ela utiliza um fluxo de potássio no sentido contrário. É óbvio que durante o dia, com a intensidade luminosa, ele vai realizar a fotossíntese. Só que, para evitar o aumento da concentração aqui, que vai aumentar, é normal, vai aumentar porque está fazendo fotossíntese. Para evitar que essa água se desloque para cá, ele começa a desprender potássio aqui para dentro. No que ele desprende potássio e que a concentração de potássio aumenta, a água, ao invés de vir para cá, vem para cá. Deu para entender que o potássio é um cara importantíssimo nesse processo? Para evitar que esse ostíolo abra, porque se ele abrir durante o dia, nesse caso aqui, perde muita água. E a água aqui é um bem precioso. Bill, e como é que ele assimila o CO2? O CO2 não é importante para a fotossíntese? É. O que é que ele vai fazer? Abrir durante a noite. Então, durante a noite, a intensidade luminosa é menor, consequentemente, a temperatura também é menor. Como a temperatura é menor, o que é que ele vai fazer? Peraí, joga o potássio para cá agora. No que ele joga esse potássio para cá, a concentração aumenta, vem água. Abre o ostíolo. Então, a realização das trocas gasosas no vegetal tipo CAN ocorrem durante a noite, porque a temperatura é o quê? Mais baixa, evita a perda excessiva de água. É óbvio que o CO2 que ele vai assimilar durante a noite é uma certa quantidade menor do que seria durante o dia. Agora, isso para ele é vantajoso, por quê? Porque eu não vou estar perdendo a água que é preciosa para ele. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então ele vai entrar com CO2, vai puxar, só que durante a noite. Fechado? Para que durante o dia ele realize a fotossíntese. Então, no vegetal tipo CAN, o CO2 que é assimilado durante a noite vai ser utilizado durante o dia. Fácil ou difícil isso aí? Tranquilo? Então, olha aí para vocês, essa florzinha para vocês. O que é essa flor? O que é a flor? Nada mais é do que o aparelho reprodutor do vegetal. Então aqui, ó, a flor tá aí bonitinha. Quais são as regiões da flor? E a gente vai trabalhar isso aí, justamente isso. A flor, ela apresenta uma estrutura na base dela, que é o que liga ela ao caule, chamada de pedúnculo. E esse pedúnculo, ao se abrir, vai proteger uma estrutura importantíssima. Isso aqui é chamado de cálice. Não, calma aí, né? Calma. Cálice é essa estrutura, parece um cálicezinho. Foi? Aqui a gente vai ter lá a sépala. E enquanto que aqui, ó, esse aqui você sabe, chamado de
pétalas. Também alguns livros falam de Corolla, é aquele carro da Toyota. Foi? Beleza? Merchan da Toyota aí, ó. Então, agora, a gente vai entrar na parte do aparelho reprodutor de fato. Qual é a função da pétala e da sépala? Primeiro, esse carinha aqui, a função dele é o quê? Sustentar a flor no caule. O cálice receber as estruturas florais, né? O que a gente chama de receptáculo floral. A sépala e a pétala têm função de proteção. É para proteger a estrutura da flor. Agora, algumas sépalas e principalmente as pétalas, nota como ela é bonitinha, ela é atraente, a função dela é atrair agentes polinizadores. Agentes que podem promover o transporte do grão de pólen, que a gente vai falar já já. Beleza? Além disso, pode haver aqui em algumas flores uma estrutura chamada de nectário. Nectário, ele vai produzir o néctar, que é a substância atrativa adocicada que, por exemplo, atrai o beija-flor, atrai a abelha, por exemplo. Deu para entender? Ele não vai chegar aqui, deixa eu pegar teu grão de pólen e levar. Não, é uma coisa que vai ser, vamos dizer assim, um processo passivo. O objetivo é, para o animal, se alimentar. Só que quando ele se encosta aqui, o grão de pólen gruda nele e ele leva para outro vegetal. Beleza? Continuando, as estruturas que a gente vai ver aqui, ó. Esse carinha chamado de ovário. Então, obviamente, isso aqui seria o gameta feminino, chamado de oosfera. Foi? Aqui a gente vai ter uma estrutura chamada de estilete. E essa abertura aqui, onde o grão de pólen se liga, chamada de estigma. Foi? Então, tudo isso representa o que a gente chama de gineceu. Gineceu nada mais é. Gineceu é o conjunto de estruturas do aparelho reprodutor feminino. Beleza? Agora, olha essas estruturas aqui. Aqui a gente chama de filete. E aqui, antera. O filete e a antera representam a estrutura que vai formar o androceu. E o androceu representa o conjunto de estruturas que forma o gameta masculino. Foi ou não foi? Deu para entender a parada até aí? Tranquilo? Para finalizar, eu vou pegar esse antera, cortar ele e mostrar aqui o nosso grão de pólen. O nosso não, né? O deles. O grão de pólen. Esse grão de pólen esse carinha aqui, é responsável por quê? Por conduzir ou transportar o material genético masculino. Ele é formado por basicamente 3 estruturas. O que a gente chama aqui, ó, de célula do tubo, que é quem vai formar o tubo polínico. Aqui, sacos aéreos. E aqui, a célula germinativa, que é quem contém o material genético. Deu para entender? Quando o grão de pólen chega aqui, ó, chegou, ele vai formar aqui o tubo polínico. E esse tubo polínico, ó, vem até a osfera. E então, forma-se aqui o tubo polínico que vai fecundar a osfera. Foi ou não foi? Alguma dúvida até aí? Não. Tranquilão? Então corre para o material, pega aquela apostila linda, continua lendo ela,
cai dentro dos exercícios e eu tenho certeza que o sucesso está garantido. Botânica não pode mais ser o bicho de 7 cabeças, porque o Bill sabe e você não pode perder a cabeça. Se liga aqui, porque a gente está arrebentando e eu tenho certeza que você está crescendo. Tamo junto, rapaziada, e por hoje é um K, é um B, é um osso. Acabou-se!